Se eu não forneci para vocês, achei que eu tinha dado. Mas se eu não der, eu vou ver onde está e compartilho com vocês. Tá? Deixa eu lhe perguntar. No caso, para o quê, Tainá? Tá travando. No começo de outubro vai ser só a PO ou junto com o projeto? A entrega? Sim. O dia da avaliação 1, da primeira avaliação, é a entrega de projeto, do projeto, certo? Essa parte de APO, no meu plano de aula, ela era para ser resolvida antes. Então, semanas antes ia ter, acho que 1 ou 2 semanas antes, era a entrega e a apresentação do relatório de APO. Mariana, então, professora, primeiramente a gente tem que fazer a APO primeiro, para depois ter as ideias, para poder fazer o nosso projeto. Aí, se a gente virar... A ordem é essa. O que pode acontecer, a ordem preferencial é essa e é a ordem que normalmente eu sigo nessa disciplina. O que acontece é que nesse semestre a gente está com algumas dificuldades em relação à visita na escola por conta da pandemia. Então, só preciso resolver isso para a gente poder definir bem as datas. O ideal, realmente, é isso, que vocês façam a PO e depois partam para o projeto. Mas nada impede de vocês já irem tomando parte das cartilhas, do terreno, o estudo das condicionantes do terreno, do projeto. Então, assim, vocês vão ter que fazer isso, né? Então, adiantem essa parte enquanto não é feita a PO, entendeu? Mariana, então a PO e o projeto é tipo a primeira nota, né? Do semestre? Isso. Eu passei para vocês um PDF que tem a avaliação do primeiro semestre. Aí tem dizendo o que contém lá a primeira nota. Mas essa PO, exercício da PO, o estudo do terreno, das condicionantes e o projeto. Certo? O projeto é assim, estudo preliminar, né? O zoneamento, o projeto em si mesmo, o projeto só vai ser desenvolvido na segunda continuidade. Certo? Tá bom. Bem, então aqui falando do walkthrough, né? Aqui é um outro exemplo de avaliação pós-ocupação. Foi feita aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e aí eles fizeram essa avaliação também de uma escola, né? Então, colocaram aqui um croquis da planta e aí puxaram as observações que eles fizeram em cada um desses espaços, né? Então, é outra maneira que vocês podem fazer, né, essa síntese de observações através da análise walkthrough, certo? Outra técnica, né, da APO é a seleção visual, né, criado por Henry Sanoff. É adequado para identificar os valores e significados agregados pelos usuários aos ambientes analisados. Então, ele é feito da seguinte maneira: os avaliadores criam, né, compõem um conjunto de imagens referenciais pré-selecionadas. Apresenta para os usuários da edificação, né, e para tirar algumas informações a partir dessas imagens. Vai possibilitar fazer emergir imaginários, aspectos culturais dos usuários, avalie o impacto causado por determinadas tipologias arquitetônicas, organizações espaciais, cores, texturas, sobre a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Então, aqui é um exemplo de como é feita essa análise da seleção visual. Os avaliadores escolheram aqui 5, vamos dizer assim, layout, né? 5 layouts, como tem aqui. E as perguntas combinam objetivos educacionais e ambientais. Qual o melhor layout que favorece grupos de idades diversas? Qual o melhor layout para promover a interação entre crianças? Então, assim,
tudo que for criado aqui, né, como vai ser feita a seleção visual, vai ser a partir de cada edificação, de cada objetivo que o avaliador tem, né? Muito provavelmente, essa avaliação que foi feita aqui nesse exemplo foi para pessoas já mais entendidas, vamos dizer assim, né? Talvez a parte administrativa de uma escola ou professores, né? Porque aqui fala já de layout, né? Fala que o que melhor favorece, cada layout favorece. Não poderia ser feito isso aqui com uma criança, né? Ela não ia entender isso daqui. Já nesse caso, poderia ser feita essa análise. Eles pegaram aí 5 imagens, né? 5 edificações, exemplos, e entregaram para algum grupo aí de pessoas que iam ser avaliadas, que são vários tipos de edificações escolares, né? Então, observe, depois anote as suas impressões sobre cada uma delas. Não é preciso que você identifique a sua preferida. Então, qual é a intenção dos avaliadores com esse tipo de questionário aqui? De ver, né, qual é a reação das pessoas em relação a soluções estéticas, né, da volumetria. Então, quem vai estar usando a edificação, eles querem ter aí o retorno, né, dessas pessoas. Aí fizeram isso daqui. Sala de aula, que já é outra possibilidade de uma APO, né, usando seleção visual, com imagens. Então, mostraram aí 3 fotos de salas de aula e pediu para que a pessoa botasse pontos positivos e pontos negativos, né? Então, gente, tudo vai depender do objetivo que os avaliadores têm, né? Quais as informações eles querem retirar daquela APO, né? Daquele grupo que está sendo ali estudado, avaliado. Depois faz uma compilação dos dados, né? Eu não vou me deter aqui, mas tem tudo isso aqui explicado no livro, tá? Entrevista é uma outra possibilidade de APO, muito utilizada no campo da pesquisa, né? Relato verbal ou uma conversação voltada para atender a um determinado objetivo. Resulta em um conjunto de informações sobre sentimentos, crenças, pensamentos, expectativas, né? Os pesquisadores precisam ter agilidade para informar sua avaliação, elaborar as perguntas e sensibilidade e capacidade de interação com o respondente. Então, na entrevista, o entrevistador precisa ter essa desenvoltura, saber quais são os objetivos, elaborar bem as perguntas para perguntar de uma maneira objetiva e clara e para obter as respostas, né, as informações que ele quer, né? Outra possibilidade é o questionário, muito utilizado também em avaliações de desempenho. Ele é muito útil para descobrir regularidades entre grupos de pessoas por meio da comparação de respostas, né, que são relativas a um conjunto de questões. Então, quando a gente quer ter ali um padrão de respostas, são elaborados questionários, né, para depois fazer aí essa compilação de informações. Aí, as perguntas podem ser fechadas, né? Por exemplo, a sua sala possui vista para o exterior? Aí a pessoa vai responder sim ou não, né? O edifício recebe alimentos para funcionários? Não. Essas perguntas aqui são baseadas, falando novamente, naquelas informações que eu quero obter, né? Há um objetivo por trás de uma avaliação. Então, isso daqui, cada grupo, né, quando for escolher aí a técnica que vai usar na sua PO, precisa saber muito bem quais são as informações que vocês querem obter para elaborar perguntas, elaborar questões, né? Aí aqui, bem, são perguntas fechadas, podem ser perguntas abertas ou livres, né? Podem ser questões de fato, questões concretas e fáceis de precisar, né? Indique no campo correspondente sua função ou atividade na escola. Então, indicou quanta propriedade, apartamento que você mora é. Então, assim, questões concretas, fáceis, né? Podem ser essas perguntas. Perguntas de ação relacionadas com atitudes ou decisões tomadas, né? O seu local de trabalho ou de estudo, por exemplo, permite que você desenvolva sua tarefa de forma.
Aí a pessoa vai responder, muito adequada, não. Então, assim, para a gente, por exemplo, usar uma questão dessa aqui em um questionário, a gente precisa saber, ao mesmo tempo, como é esse espaço, né? Por exemplo, se eu estou perguntando se a sua sala de aula permite que você desenvolva suas tarefas de forma, aí vão responder, adequada ou inadequada. E aí eu preciso saber como é essa sala de aula, né? Ter fotos, ter uma análise daquela sala, para poder relacionar com as respostas, né? Questões de intenção relacionadas a atitudes ou decisões, né? Questões de opinião, isso aqui tudo, gente, tem no livro, tá? Da maneira explicada. Coloquei aqui para vocês já tomarem parte disso daí, tá? E, bem, essas são as... até aqui, as possibilidades, né? Alguns exemplos dessas possíveis técnicas da APO, né? Que podem ser utilizadas por vocês quando vocês estiverem fazendo a análise na escola, tá? Professora, a gente pode usar algum desses outros aqui? Com certeza, certo? Esse aqui eu selecionei para falar um pouquinho para vocês, porque são os mais escolhidos. Mas vocês podem pegar esse livro, ler os demais e, de repente, ver um ou outro que se adeque mais aos objetivos que vocês têm na APO, certo? Gente, deixa eu ver aqui. Até aqui, né? Vocês conseguiram compreender, né? Basicamente, o que seria a APO, né? O trabalho que vocês vão fazer na escola, a análise que vocês vão fazer. Eu sei que como vocês vão fazer vai ficar mais claro quando vocês, né, forem realmente ler um pouco mais aí desse material, né? Entender melhor para escolher qual seria a técnica, mas é uma análise para obter informações, né, de uso, de desempenho da edificação, certo? Deixa eu ver o que foi que vocês colocaram aqui. Tá, essa aqui foi a pergunta anterior. Bem, isso. Então, por enquanto, ninguém tem alguma pergunta, né, sobre a APO? Não, professora, sobre a APO, não. Eu estava com uma dúvidazinha, só queria que a senhora desse uma pincelada bem rapidinho naquele processo de projeto tradicional, e bem rapidinho que a senhora passou, eu não peguei muito. Não tem eu só mostrei, né, o exemplo, deixa eu botar aqui novamente. Que a senhora falou de um projeto, né, do tradicional e do referencial, não foi assim que a senhora falou? Foi, eu mostrei 2 processos de projeto, né? Isso, tem o processo de projeto, tradicional, foi? Isso, o tradicional, que é um projeto... Passa por todas essas etapas aí, né? Tem essas etapas aqui, né? Que normalmente é o que a gente faz, o que a gente usa. Vocês estão vendo, né, o slide? Então, sim. Aí, esse projeto aí é um projeto tipo um chão de escola municipal, de uma prefeitura. É isso que a senhora quis dizer também em relação a isso? E uma escola particular, tipo assim? Sim, esse processo de projeto aqui, ele foi retirado de um documento para projetos para escolas públicas, mas nada impede que seja também utilizado em um projeto de escola particular, porque, na verdade, vai ser muito semelhante, né? Agora, quando você fala de uma escola pública, né, de obras públicas, a gente já consegue ter mais essa interação aqui do processo de projeto referencial, porque tem a participação da comunidade, né? Acaba tendo mais essa possibilidade aqui é maior, né? Da participação, da APO. Então, normalmente se faz mais isso em projetos públicos, mas a aprovação, né? Vai ter a aprovação do público, né? Que vai usar para ver se realmente que vai ser investido, vai ser aproveitado, essa tipo assim, né? Exatamente. Já o projeto particular, não. Quem tem o dinheiro que banca é fazer do jeito, né?
tipo ninação, né? Claro que seria muito interessante, né, os arquitetos e outros agentes envolvidos no projeto de uma escola particular também fazer esse tipo de processo de projeto, né, que é, de fato, se preocupar com quem já usa determinado tipo de ambiente ou que vai usá-lo. Então, é muito interessante isso, né, assim, esse tipo de projeto aqui, de processo de projeto. Então, era bom que todos usassem, né, de ter essa realimentação, né, do que já existe, estudar o que já existe, fazer algo, propor melhorias, né, fazer algo voltado para quem vai estar ali. Mas, olha, a maioria, assim, tem muitos projetos que levam esse processo aqui em consideração também, certo? Que não... Agora, outros são mais voltados para o processo tradicional, enfim, talvez por querer algo mais rápido, né? Acontece muito do prazo também, tem prazo. Então, quando tem um prazo curto, mais difícil fazer esse processo de projeto de referência, né? Mas, enfim, o que eu mostrei aqui foi falar desses dois, né? Da importância da gente também levar em consideração, né? A APO faz parte desse processo de projeto, né? Faz parte desse processo de projeto de referência, entenderam? Falei do processo de projeto para a gente chegar em APO depois. E aí, gente? Na verdade, é o seguinte... É um bocado de informação. É muita informação, mas é isso mesmo. Aos pouquinhos, vocês vão absorvendo, né? Que também não dá para absorver tudo assim agora. A Mahari perguntou, é apenas uma técnica de APO para cada grupo? Não, são duas técnicas, certo? Cada grupo vai escolher, no mínimo, duas técnicas para aplicarem na APO da escola, tá? E aí a gente vai ter as orientações, tá? Já vai começar as orientações a partir da próxima aula. Já são orientações dos grupos. Então, essa semana agora, vocês vão se debruçar sobre o que nós vamos querer, né? Quais as técnicas que nós vamos usar na APO, né? Se vai ser questionário, elaborar questões. Se vai ser entrevista, elaborar as perguntas. Se vai ser seleção visual, preparar o material com as imagens, né? Tá? Então, essa semana vocês já devem, na verdade, fazer isso, porque na próxima vai ser a orientação dos grupos, tá bom? Beleza, Mariana, pessoal? então, nesse caso, o projeto em si, na questão das plantas, os cortes, a coberta, isso aí é na segunda avaliação, né? Segunda unidade. A segunda unidade, ela é praticamente toda projeto. É só no caso, o projeto de tudo isso que a gente fez, a gente vai botar em prática, né? No caso agora, pelo que eu vi, o que vai ter que ter é a planta de setorização, né? Com as cores, tudo marcando os setores, os ambientes, a disposição, né? Entendi. Aí, que é quase uma planta baixa, né? Vamos dizer assim, né? É a planta baixa já pronta, só aqui para vocês. Eu separei aqui que a Amanda tinha pedido. Professora, mostra um exemplo, né, do que outras pessoas outros grupos, né, outros já fizeram. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Agradeço. Desde já. Deixa eu ver aqui. Eita, acho que eu acabei fechando o relatório de APO. Deixa eu abrir aqui de novo para compartilhar com vocês. Não sei por que eu fechei, acabei fechando. Pronto, aqui tem um relatório aqui para mostrar para vocês.
compartilhar aqui a tela. Aqui. Estão vendo, pessoal? Já estão vendo a tela? Me confirmem aí. Tá sim, Mariana. Tá? Sim. Pronto. Aqui, pronto. Um grupo, né, que fez essa APO, certo? A capa, né, passando aqui para vocês, aqui foi o relatório deles, tá? Fizeram uma breve introdução, falaram aqui do estudo de caso, né, a importância da APO, falaram da escola. E aí, ó, os métodos de pesquisa aplicados na APO, que esse grupo escolheu, tá? Escolheram o método análise walkthrough, e aí as ferramentas que foram utilizadas, né, no walkthrough. Então, falaram um pouquinho dos métodos, escolheram, né, disseram o que eles fizeram, né, realizaram entrevista, colheram dados e observações, registro fotográfico, realizaram análises em loco no projeto, né, medições, tá? E o outro método foi o questionário. E aí falou um pouquinho aqui, o questionário foi aplicado na turma tal, tantos alunos, análise de resultado obtido, possibilita identificar o perfil, então, qual era a intenção deles com o questionário, né? O uso dos questionários na APO busca verificar, aí falaram aqui do que eles buscaram verificar com o questionário na APO. Perfis, atitudes, crenças, enfim, o que é considerado verdadeiro ou falso, comportamento, hábitos, atitudes, preferências e sentimentos dos respondentes. Então, falaram isso aqui. E aí foram depois falar sobre cada uma das técnicas aplicadas. Então, essa foi a escola, eles fizeram em escolas particulares. O walkthrough, né, aqui então, falou a descrição da área externa. A área interna, eles fizeram um levantamento, né? Ah, professora, precisa ser um levantamento super detalhado? Não, né? Um levantamento básico, ver as áreas, ver mais ou menos como é que se configura a planta, certo? E fizeram aqui um croquis. E depois foram mostrar os pavimentos. Então, no pavimento superior, aí destacaram aqui a planta. Colocaram fotos da recepção, né? E na planta, eles identificaram onde ficava aqui esse bloco, né? Então, mostraram fotos. Aí, foram mostrando fotos aqui dos setores. E aí, seguindo a turnê pela escola, podemos ver um comprido corredor que dá acesso aos banheiros. Esse corredor possui um desnível, fez com que a escola colocasse rampas de acessibilidade. No entanto, a inclinação é muito acentuada, fazendo com que a acessibilidade fique comprometida. Então, percebam, está sendo feita aqui uma análise, né, das condições físicas, das soluções adotadas nesse projeto. Aí fizeram aqui um croquis do corte, o corredor. Aí fala aqui do corredor, né? A partir de tantas horas os alunos fazem isso, enfim. Análise que para cada escola, para cada grupo, vai ser particular, vai ser diferente, né? Então, mostraram aqui algumas outras fotos e a posição aqui. Bebedouro muito pequeno, próximo ao ambiente. Aí, tanto por tanto, comportava 30 alunos no espaço de 5 e pouco por 5, dando uma área de tanto. Aí falava que deixa o ambiente apertado, ou seja, uma sala de 30 alunos, uma área com 25 metros quadrados, ou seja, já está abaixo daquele que é recomendado, né, nas cartilhas. Aí viram que o espaço ficava pequeno, tal. Então, foram feitas essas análises aqui, tá, gente? Com fotos, né? Isso aqui é o walkthrough, né? O walkthrough é isso. Análise, caminhando pela escola, pela edificação, foto e análise, né? E aí, bem, passada essa análise deles, foram falar do questionário. Aqui é só o resultado, né? São os resultados do questionário. Então, ele tem outro documento que eu acho que eles botaram em anexo. As perguntas estão aqui, eles colocaram aqui as respostas, né? Fizeram um compilado aqui das respostas. Na sua opinião, qual o número de alunos ideal para cada turma? Aí falaram aqui, enfim, estou dando só alguns exemplos, né? Você acha que o aproveitamento dos espaços dessa escola é péssimo, ruim, regular, bom, né?
E aí, essas perguntas aqui, quem elabora é o grupo, tá? São os avaliadores, são vocês. Aí aqui, enfim, fizeram outras questões, certo? Aqui são os gráficos que eles colocaram as respostas, o percentual de resposta aqui em gráfico, né? Mariana, a gente pode trabalhar somente com um método ou precisa ser 2 métodos? Dois métodos. métodos. Porque o que acontece? Um está relacionado com o outro, especialmente quando você vai usar o walkthrough ou questionário ou entrevista, necessariamente você precisa de outro, porque ó, quando eles fazem essas perguntas, como é que eles vão saber aquela pergunta que eu dei a resposta aqui, por exemplo, ó, você acha que o aproveitamento dos espaços dessa escola é? Aí a maioria disse que era ruim, certo? E o que é que você vai, como é que você vai concluir por que é ruim, né? Você tem que ter feito uma análise do espaço físico dessa escola para entender que ela é ruim por isso, isso e isso, né? Então, assim, normalmente, um método está associado em conjunto com o outro para obtenção melhor de informações. Normalmente, não se usa só um método, certo? Por isso que eu disse 2. Aí vocês vão escolher 2, tá? Mariana, Oi. com licença. Agora, no caso, para fazer entrevista também é complicado, né? Porque a amostragem seria somente de professores. Não teria e olha feedback real, né? Como é que eles, que se tem professores, né? Como é que tá? Então, até isso vai ser particular para vocês, né? Vocês vão elaborar, vocês vão pensar no que vocês gostariam de fazer, levando em consideração também essa possível realidade, né? De que talvez não seja possível aplicar uma entrevista ou um questionário, porque a gente precisa de um número ali de uma amostragem, né? Para fazer uma média, para ver, enfim, os resultados. Então, outros métodos vão, talvez, né, serem mais adequados para essa situação atual que a gente está vivendo. Aqui eu estou mostrando esse exemplo, mas pronto, depois de feito isso, uma conclusão, certo? É basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui. Bem, esse é um exemplo do final, né, de um relatório, e o exemplo que eu ia mostrar também, que Delon perguntou sobre o que precisa entregar em projeto, vocês vão fazer um zoneamento, né? Deixa eu virar aqui essa página. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tu tava procurando aqui um trabalho que tivesse essa parte que tivessem, porque como os trabalhos eram entregues plotados, né, impressos, então eu não tenho tanta coisa online, né, eu não tenho aqui tanta coisa virtual, mas dá para achar um ou outro aqui para mostrar para vocês. Então, vocês vão ver lá no arquivo que eu mandei sobre a avaliação. E aí, ó, tem um exemplo aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. De novo. É o memorial da escola, né? E aí, aqui, por exemplo, já é um memorial que eles entregaram para a segunda unidade, mas já tem alguns elementos do que eu pedi na primeira unidade. Então, fizeram aqui, mostraram o terreno, aí aqui tem o zoneamento da escola, os setores, né? Então, aqui, peraí. Antes disso, vem o programa de necessidades da escola. Então, programa de necessidades, né? Eles elaboraram o programa de necessidades e aí separaram aqui por setores, já com as cores, né? Cada cor que mostra separado em setores, né? Então, com isso, eles fizeram também um funcionograma e fluxograma, né?
O funcionograma, ele é o quê? Ele é as funções, né? Como uma função está ligada à outra, né? Por ambientes ou por setores. E o fluxograma é o fluxo dos ocupantes daquela edificação. Quem são os ocupantes da edificação escolar? Toda a parte administrativa, né? Professores, alunos, visitantes, né? Poderia ter mais ou menos aí esses 4. Então, eles fizeram aqui o acesso principal, setores, alunos e funcionários, acesso público em geral, setores privativos, acesso estacionamento público para público funcionários, acesso interno, funcionários e alunos. Então, cada grupo, né, de projeto vai pensar aí no funcionograma e fluxograma. Eu também pedi isso aí para a primeira unidade. E tem o zoneamento, que aí no terreno, né, aqui não está mostrando o terreno, né, não sei porquê. O ideal seria que mostrasse no terreno, já pensar onde vão ficar esses setores. Então, eles separaram aqui, ó, de acordo com o programa de necessidades, né, os setores de sala de aula, né, refeição, serviço, administrativo, e aí fizeram uma setorização que, como o Delon falou, professora, é mais ou menos, então, uma planta baixa. É mais ou menos uma planta baixa, só que uma forma mais macro, né? Eu não estou ali fazendo as paredes, né, pensando ali nas dimensões. É primeiro um zoneamento, né, de como eu acho que vai se configurar a escola dividida por setores, tá? A partir do programa de necessidades, certo? Aqui eles foram falar das condicionantes, que é outra coisa também, né, que vocês vão fazer nessa primeira unidade. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Eu me enrolo todinho. As condicionantes, então eles falaram da implantação, ventilação, insolação, vegetação. Então, essas coisas aqui, gente, que tem a ver com o terreno de vocês, vocês podem já ir fazendo, já ir adiantando, né? Então, basicamente, na primeira unidade vai ser basicamente isso, mas é importante que vocês vejam o que foi pedido lá no PDF que eu mandei de avaliação da primeira unidade. Então, está descrito lá tudo que vai ser cobrado, tá? Então, não percam tempo, né? Adiantem ao máximo esses estudos, né? Que são importantes. Pode falar. A implantação é o estudo do terreno em torno, né? Tipo, se tem loja ou algo do tipo, assim, né? Casas, é isso? Também. Mas aí tem no material de aula, gente, a tabelinha, aquela mesma tabela que eu passei para vocês no semestre passado, com cada um dos tópicos, dos pontos, para vocês estudarem sobre essas condicionantes de terreno e projeto, tá? Então, o material de aula que eu dou aqui em aula, eu estou botando no Teams. Então, vejam esse material novamente, revejam, porque não dá para vocês absorverem todas as informações aqui durante a aula, né? Então, precisa que vocês vejam de novo o material para relembrar, tá certo? E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Que nossa aula finalizou. Eu tô com medo, homem, isso sim. Vai-se embora, vai com medo mesmo. No começo, todo mundo fica com medo, depois todo mundo faz. É sempre desse jeito. Tá, gente? Eu já tirei o print aqui da tela. Podem sair, quem tem que sair. Boa noite. A nossa aula terminou, tá certo? As dúvidas vão surgindo à medida que vocês forem fazendo. Certo? Então, vai dar tudo certo. No final, sempre dá tudo certo, pessoal.